Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos o nosso encontro de oração e palavra e o propósito deste canal é nós alinharmos na nossa oração as promessas, os princípios e os valores estabelecidos por Deus em sua palavra. Quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos das promessas e das respostas que Deus tem para nós. É exatamente isso. A nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Porque senão seria apenas uma declaração de palavras em vão. Mas não é isso que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele quando nós oramos e Ele responde. E responde como? Responde através da sua palavra. Cada versículo da Bíblia ele tem um significado, tem um sentido, ele foi inspirado por Deus para trazer vida ao nosso coração, à nossa alma e nos levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo, para toda a eternidade. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar agora para que você tome a sua Bíblia nas mãos e acompanhe comigo a leitura da palavra. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 25. João 10, 25. Se você puder, acompanhe comigo. Se você não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência sempre que você quiser. Então, vamos ao texto, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esse é um dos versículos mais importantes e poderosos do Evangelho. É um momento onde Jesus declara abertamente que ele e o Pai são um. Ele declara abertamente que ele é Deus, junto com o Pai, e eles estão num propósito de reconciliar o homem com Deus. É esse o grande propósito do Evangelho. E esse texto ele fala sobre aqueles que são incrédulos, aqueles que não recebem a palavra. E deixa claro para nós, e é importante a gente entender esse ponto, que muitas vezes as pessoas vão dizer: todo mundo é filho de Deus, todo mundo está com Deus. Não, essa não é uma verdade. Aqueles que não creem, aqueles que não aceitam, aqueles que não receberam o Senhor, não estão com Ele. Vivem por causa da bondade e a misericórdia de Deus. A palavra diz que o sol e a chuva estão sobre todos. Todo mundo está debaixo dessa misericórdia de Deus. É a graça comum que alcança toda a humanidade. Porém, ser filho, efetivamente filho de Deus, está em Cristo Jesus, a única forma, o único caminho para que nós sejamos filhos de Deus verdadeiramente. Porque em Cristo, Deus reconciliou o homem consigo mesmo. E aqui Jesus está falando sobre algo muito poderoso, que é a vida eterna. Jesus é o único que pode verdadeiramente nos dar a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna não é necessariamente uma quantidade de vida, porque a vida eterna não é medida com relação ao tempo. A vida eterna é você estar sempre, eternamente na presença de Deus. E a vida eterna começa no primeiro momento em que você entrega a sua vida a Cristo. Nesse momento, ele está dizendo aqui nessa palavra: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo uma palavra definitiva para todo aquele que crê nele.
todo aquele que o recebe como Senhor, ele está dando a garantia de que ninguém arrebatará da mão dele. Ninguém pode tirar das mãos de Jesus aqueles que já são dele. É ele quem garante isso, e isso é maravilhoso, isso é um consolo muito grande para nós que cremos. Por quê? Porque a nossa salvação, a nossa eternidade não depende das nossas boas obras, não depende do nosso esforço, não depende do quanto somos bons, do quanto somos fiéis e justos, porque se dependesse disso, ninguém alcançaria essa salvação, mas é Jesus, o nosso garantidor. Ele está dizendo: ninguém arrebatará das minhas mãos. Você que já tem entregado a sua vida para Jesus, você que já é dele, você que crê, que recebe do Senhor o senhorio, que recebe do Senhor o pastoreio, entenda de uma vez por todas, você está garantido, você está preservado. Ninguém, nada poderá arrebatar você das mãos do Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30, fala assim, que ninguém, nada, nenhum ser, nenhuma circunstância, nenhum mover, seja espiritual ou natural, poderá nos separar do amor de Deus. É uma garantia que o Senhor nos dá. E isso é muito importante para nós. Entender que há uma vida eterna. Entender que o tempo que nós estamos aqui na Terra é quando nós começamos, é quando é startado na nossa vida, ou seja, quando inicia na nossa vida o processo de vida eterna. É aqui, é o momento onde você tem a condição de decidir, de aceitar o Evangelho, de aceitar o Senhor. Há uma história muito interessante de um homem que chegou perto de um dos grandes pregadores, de um homem de Deus, e falou assim: eu não creio e eu acredito em outras coisas. E ele fez a seguinte reflexão: se eu viver como um cristão genuíno, crendo em Deus, e no final da minha vida não tiver absolutamente nada, não tiver ressurreição nem vida eterna, eu tive uma vida boa e justa, mas no final não teve nada. Agora, se eu não creio e tenho uma vida totalmente desregrada, afastada de Deus, sem receber a graça da salvação, e no final dessa vida existir uma vida eterna, eu estarei completamente perdido, tanto nessa vida quanto na vida eterna. Ou seja, ainda que não houvesse uma vida eterna, ainda que não houvesse algo além da nossa morte aqui na terra, ainda assim seria muito melhor nós andarmos com a fé em Deus aqui do que afastado, negando a existência de Deus, negando o favor de Deus em Cristo Jesus por nós. E é muito importante porque isso nos consola. Saber que Deus promete uma eternidade para todos aqueles que estão com Ele, todos aqueles que receberam a Cristo. E o que é mais maravilhoso nisso, porque isso está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos receber isso. Quando Jesus pisou a terra, a história da humanidade ficou dividida em dois tempos, antes e depois de Cristo. Isso para que todos saibam que ninguém nesse mundo ficará indesculpável diante de Deus, porque Ele já fez tudo para que nós pudéssemos em Cristo receber a vida eterna. Então, você que está me ouvindo essa palavra hoje, que você está recebendo essa mensagem, eu quero te encorajar nesse dia a reforçar a sua aliança com o Senhor, a declarar a Ele como o Senhor da sua vida e declarar que você crê nessas verdades, porque após a nossa morte vai ter um dia que nós vamos partir aqui dessa terra. Isso é uma sina marcada para todo homem. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas é importante que nós saibamos para onde iremos passar a nossa eternidade. Estaremos com Deus. Então, se eu pudesse resumir o que é eternidade para você aqui, eu diria o seguinte: a eternidade é você estar com Deus para sempre. Viver e ter a vida eterna é ter a própria vida de Deus em você, é ter a própria vida e presença de Deus com você por toda a eternidade. Ou seja, é mais do que uma medida de tempo, mas é uma qualidade da presença da vida de Deus em você, por você e com você.
É isso que é a vida eterna. E ela começa agora. É na hora que você decide por Cristo. É a hora que você recebe e aceita essa graça maravilhosa que Ele te oferece dia após dia. Você que está aqui nesse canal, que está acompanhando esse vídeo até agora, que está ouvindo essa mensagem é para você. Essa mensagem é para a sua vida. Essa mensagem é para a sua família. Deus deseja que você esteja com Ele por toda uma eternidade. Sabe por quê? Existe um outro lado da eternidade, que é a condenação eterna. Aqueles que, infelizmente, não aceitaram, não creram, não se voltaram para o Senhor enquanto estava aqui nesse tempo presente. Não duvide, a palavra diz que ao homem é dado morrer uma só vez e logo depois segue-se o juízo. Ou seja, o nosso tempo de escolha é só esse. A única certeza que nós temos é o momento que estamos aqui. Então, eu prefiro crer nessa promessa de Deus e ir até o final com Ele e saber que Ele cumpre as suas promessas, do que eu arriscar, chegar no último dia, chegar no dia em que eu partir dessa terra e do outro lado eu encontrar uma eternidade de condenação para mim. Então, esse é o encorajamento que eu te dou. Ainda assim, sempre valerá a pena crer e estar com Deus, porque a vida eterna é tudo que nós temos. É a parte mais importante da nossa existência. É para isso que Deus nos criou, para uma vida eterna junto com Ele. Creia nisso. Recebe essa palavra como consolo. Se você tem alguém na sua casa, alguém na sua família que precisa conhecer o Evangelho, fale dessa verdade, leve essa verdade, para que, crendo, essa pessoa saiba que na eternidade com o Senhor não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá enfermidades, não haverá mal algum, apenas a plenitude da presença de Deus. E ao contrário do que muitos pensam, nós não vamos ficar lá tocando harpinha e voando nas nuvens. Isso é uma ilusão, isso é uma bobagem, uma coisa muito infantil. Deus tem coisas maravilhosas para nós vivermos com Ele. E a palavra diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é infinitamente maior, melhor e mais poderoso do que aquilo que um dia você pôde imaginar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por essas promessas, Pai, que são insuperáveis. Nenhuma outra, Pai, expressão religiosa existente pode garantir e nos dar uma promessa tão grande, tão poderosa, que é a promessa de vida eterna com o Senhor. Por isso eu te agradeço, eu te bendigo por nos dar acesso a isso. E que cada pessoa que está comigo agora nesse vídeo, recebendo esta palavra, ela tenha o seu entendimento aberto, o seu coração tocado, a sua fé expandida, dilatada, ao ponto de receber e entender essas verdades e receber, Pai, na sua vida, o senhorio de Cristo. Pai querido, que nenhuma das pessoas que receberam essa mensagem, que estão recebendo e que ainda vão receber, deixe de crer nessas verdades, deixem de receber a salvação, porque esse é o grande plano do Senhor para cada um dos teus filhos aqui nessa terra. Então eu peço a tua bênção, eu peço que essa palavra sirva de consolo para aqueles que talvez estejam enlutados nesse dia, que essa palavra sirva de consolo para aqueles que saibam que um dia esse que partiu tenha recebido Cristo, tenha se entregue a Jesus para garantir uma salvação plena, uma vida eterna com o Senhor. Que essa palavra seja vida, consolo, que ela venha exortar aqueles que ainda não decidiram pelo Senhor e ela venha edificar aqueles que já decidiram, confirmando a fé que eles têm depositado em Cristo Jesus. É o que eu te peço neste encontro de hoje, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E cada uma dessas ações que você faz, você ajuda com que esse canal cresça e que essa mensagem chegue em cada vez a mais pessoas. Tenha um ótimo dia, que Deus continue te abençoando e até amanhã, se Deus quiser.